Muito bem, então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre resistência elétrica. Como eu tenho falado, né, faz parte aí de uma base, né, falar sobre tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Essa é a base do nosso curso de eletricidade. Então, vamos à nossa resistência elétrica. Né, a resistência elétrica que está presente em tudo, né? Antes da gente começar a falar sobre a resistência elétrica, eu preciso voltar um pouquinho, né, na questão dos condutores e dos isolantes, né, porque isso tem tudo a ver com a resistência elétrica. A gente percebe que uma coisa tá muito ligada à outra, né? Então todos os conceitos eles estão muito ligados entre si. Então, voltando aqui na questão dos materiais, né, nós temos lá os condutores e os isolantes, né? E os condutores nós acabamos de ver na nossa revisão, que é o material composto, né, pelos elétrons livres na última camada, né? Esse elétron livre ele tem uma fácil mobilidade, ou seja, ele consegue se movimentar de uma maneira muito rápida, muito fácil, né? Isso porque você tem lá vários elétrons, né? Você tem uma certa distância do núcleo e acaba perdendo a atração, né, da carga negativa pela carga positiva do próton que está lá no núcleo. Então a característica do condutor é essa, né? Ele tem muitos elétrons livres na última camada, né, atômica ali, né, das 7 camadas. Na última ele tem elétrons livres nessa camada com fácil mobilidade. E aí, pessoal, nós vimos que o cobre, o ferro, né, os metais em gerais têm essa característica. Aí nós vimos também, né, que os materiais condutores, né, eles conduzem corrente elétrica. Então ele vai perder aquele elétron da última camada, esse elétron ele vai estar solto e aí ele vai se movimentar pelo condutor mediante aí a presença da tensão elétrica, né? Desde que ele seja um material condutor e desde que o circuito esteja fechado, né, que é o que nós vimos na aula passada. Agora, com relação aos isolantes, né, nós temos também os isolantes, né, que é um material que tem pouco ou nenhum elétron livre, e ainda o pouco que tem ele não tem mobilidade. Por exemplo, plástico, borracha, madeira, então ele não vai conduzir corrente elétrica, tá? Então não tem a condução da corrente elétrica. Agora, no ponto que eu queria chegar era na comparação dos bons condutores e dos maus condutores, né? Eu queria colocar uma questão, né, que, como nós sabemos, né, tem materiais que são bons condutores e materiais que são maus condutores. Então, os bons condutores, eles conduzem mais corrente elétrica do que os maus condutores. Então, você não tem só uma condição binária, né? Conduz e não conduz. Os que não conduzem são os isolantes, mas dos que conduzem, você tem os que conduzem melhor e os que conduzem pior, né, a corrente elétrica. Então você tem essa escala, ela não é binária, né? Então você tem material que conduz melhor a corrente elétrica e material que não conduz tão bem a corrente elétrica. A gente consegue fazer essa comparação. Então a madeira, ela não é uma boa condutora de corrente elétrica, né? Agora, o cobre e o ferro são bons condutores, né? Agora, se a gente olhar, né, parar para pensar, né, no ferro e o cobre são bons condutores, nós sabemos disso. Tanto é que eles são utilizados abundantemente na eletrônica, na elétrica. Agora, se eu for comparar ali o ferro com o cobre, né, tem os dois metais, e se eu for fazer uma comparação entre eles, será que o ferro e o cobre eles conduzem a corrente elétrica com a mesma intensidade? Né? Então, tenho lá o ferro, tenho lá o cobre, será que eles vão ter a mesma resposta? Bom, para verificar isso, né, eu teria que submetê-los, né, a uma mesma condição, né? Então, eu teria que pegar tanto o ferro quanto o cobre e submeter eles a uma mesma tensão, né, para ver se vai passar o mesmo de corrente, né? Mas a resposta, como você já viu, é não, tá? O cobre e o ferro, eles não têm a mesma resposta com relação à condução de corrente elétrica. O cobre é melhor condutor que o ferro, tá? Agora, por quê, né? Por que razão que isso ocorre? O que o cobre tem em relação ao ferro que faz dele o melhor condutor, né?
Então você tem lá um circuitinho fechado para o cobre, circuitinho fechado para o ferro, né, nas duas condições. Mas se você observar, né, aqui nós temos mais elétrons livres para o cobre do que para o ferro, né? Então, assim, mesmo sendo materiais condutores, né, tem aquele que é melhor condutor, no caso aqui o ferro. Aliás, nesse caso aqui o cobre, ele é melhor condutor que o ferro. Né? Então isso acontece devido a cada material ter suas próprias características. Tá? Então não dá para você dizer que os condutores são todos iguais. Né? Entre os condutores você tem características diferentes entre eles. Agora, por que nós estamos dizendo, né? Estamos falando sobre essas características próprias? Então, uma vez que eu sei que o cobre e o ferro são condutores, mas o cobre ele conduz corrente elétrica, ele tem uma facilidade de conduzir corrente elétrica melhor do que o ferro por possuir mais elétrons livres, né? Por possuir elétrons na última camada com melhor mobilidade. Essas características, né, que são próprias de cada material, nós podemos dizer que uma dessas características, e é o fundamental dessa característica, é a resistência elétrica, que é o tema da nossa aula de hoje, por isso que a gente fez essa introdução. Então vamos falar sobre resistência elétrica, que nós vimos que mesmo um material sendo um condutor, né, ela vai ter lá um certo nível, uma certa quantidade de resistência elétrica. Mas antes a gente precisa saber o que é resistência elétrica. Né? Então a gente vai definir, tratar a resistência elétrica pela letra R maiúscula. Né? Então, assim como a gente trata tensão pelo V maiúsculo, corrente pelo I maiúsculo, a resistência elétrica nós vamos tratar pelo R maiúsculo. E o que é resistência elétrica? Então, resistência elétrica é uma propriedade dos materiais que relaciona o quanto o quanto esse material se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, o material ele pode resistir mais ou menos à passagem da corrente elétrica. Essa oposição à passagem da corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência elétrica. Então, resistência elétrica é a oposição, né, à passagem da corrente elétrica. Quando o material ele tenta impedir, né, a passagem da corrente elétrica. Ele consegue? Não. Né, mas ele resiste mais ou resiste menos. Então, o próprio nome resistência, né, faz todo sentido. Né, porque ele resiste à passagem da corrente elétrica. Então, todo material tem um pouco de resistência à passagem da corrente elétrica. Não é perfeito, nunca é perfeito essa passagem da corrente elétrica. Então, pessoal, como a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, então nós podemos dizer que a resistência elétrica ela mede o quanto os elétrons têm de facilidade de se movimentar em um determinado condutor. Tá? Olha só que importante isso. Como a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, né, isso é corrente elétrica, e resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica, o que eu estou dizendo é que a resistência elétrica ela mede o quanto os elétrons têm de facilidade ou não, né, de se movimentar em um determinado condutor. Tá? Então, dessa forma, você pode ter lá uma carga com pouca carga se movimentando, né, você vai ter pouca corrente, ou você pode ter muita carga se movimentando. Nesse caso, a resistência dos materiais à passagem da corrente elétrica ela tem origem na estrutura atômica, ou seja, faz parte do átomo. Então, um determinado átomo de um determinado material vai ter ali no DNA daquela sétima camada uma característica que vai fazer com que esse elétron ele possa se desprender facilmente ou não. Né? Então, a resistência dos materiais à passagem da corrente elétrica ela vai estar totalmente relacionada a essa estrutura atômica. Para que a aplicação de uma tensão, né, a um material origine em corrente elétrica, eu preciso que a estrutura desse material permita a existência de elétrons livres para movimentação. Então, esses elétrons livres lá na sétima camada, eles são importantes. Né? Isso faz parte do material. Então, ter mais elétrons ou menos elétrons, ter mais mobilidade ou menos mobilidade, vai fazer daquele material permitir
né, resistir mais ou resistir menos à passagem da corrente elétrica, né, que seria o desprender daquele elétron para que ele possa circular, né, rumo ao polo positivo da fonte, por exemplo, uma vez que você aplica uma diferença de potencial. Então, pessoal, quando os átomos, né, de um material liberam esses elétrons livres, né, entre si com facilidade, a corrente elétrica ela flui facilmente, né? Então, conseguiu o material que libera o elétron livre com facilidade, eu tenho uma corrente elétrica fluindo facilmente através dele. Então, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Se eu tenho mais corrente, se ele liberou mais facilmente, significa que eu tenho, nesse caso, uma resistência pequena. Eu estou resistindo pouco à passagem da corrente. Porque eu tenho corrente elétrica fluindo facilmente. Eu tenho material liberando o elétron livre facilmente. Tá? Então eu tenho uma resistência pequena à passagem da corrente elétrica. Já agora, se eu tenho nos materiais com átomos que não liberam elétrons livres com facilidade, tem poucos elétrons na última camada, aí a corrente elétrica flui com dificuldade. Então, nesse caso, se a corrente elétrica está fluindo com dificuldade, significa que eu tenho que esses materiais são materiais de resistência, né? A resistência elétrica desses materiais é grande. Então, perceba o seguinte, né? Uma coisa que fica bem claro para a gente. O conceito de resistência e corrente elétrica, né, eles são inversamente proporcionais. Então, quanto mais resistência elétrica, menos corrente elétrica, porque eu resisti mais à passagem da corrente, né? Quanto menos resistência elétrica, mais corrente elétrica, porque eu estou resistindo pouco à passagem da corrente. Então eles são inversamente proporcionais, né? Então mais resistência, menos corrente, né? Menos resistência, mais corrente elétrica. Então são realmente conceitos que são inversamente proporcionais. Então, pessoal, a resistência elétrica do material ela vai depender, né, da facilidade ou da dificuldade com que esse material libera as cargas para a circulação. Tá? Isso é um ponto fundamental quando a gente fala da resistência elétrica. Então, o material condutor ele libera muitos elétrons livres da última camada, né? Já o material isolante ele não libera os elétrons livres da última camada, né? Então, agora, um material que ele não é um condutor, ele é condutor, mas ele não é um condutor muito bom, o que vai acontecer? Ele vai liberar mais ou menos os elétrons livres da última camada, tem uma mobilidade ali intermediária. Então, isso tudo está relacionado justamente com a última camada de valência do nosso átomo. Tá? Então, aí a gente consegue estabelecer, né, uma relação do átomo, do elétron, com o tipo de material que ele é, se ele é condutor ou isolante, para os condutores, né, se esse átomo se desprende mais facilmente ou menos, né, vai depender então se ele é mais condutor ou menos condutor. Bom, e como que eu meço resistência, né? Como que eu quantifico, né, a resistência elétrica? A unidade de resistência, né, a nossa unidade, ela vai ser definida, né, pela letra grega, né, por essa letra grega aqui que é o ômega, e o nome, né, dessa unidade é o ohm, né, O-H-M, tá? É ohm. Essa é a unidade de resistência elétrica. Então eu represento por essa letra grega, né, pelo ômega. Tá? Então eu leio aqui como ômega, mas a unidade é ohm. Então isso foi em homenagem, né, ao George Simon Ohm, esse cientista aqui, né, ele foi um físico e um matemático alemão que trabalhou, né, em estudos relacionados à eletricidade. Então, em homenagem a ele, foi dado aí o nome, o seu sobrenome, né, a unidade de resistência. Tá? Então, em homenagem a ele, nós temos lá a unidade de resistência elétrica. Tá? Então, como que a gente representa isso, né? Então, colocando isso de uma forma bem simples, né? Quando eu me referir à resistência, eu vou me referir através da letra R.
A unidade é ohm, O-H-M, e aí para representar esse ohm, eu represento através da letra grega ômega, tá? É uma ferradurinha, né? Parece uma ferradurinha aqui. Essa é a última letra do alfabeto grego, tá? Então a questão aí de simbologia, então sempre quando a gente se referir, né, a gente vai ter também os submúltiplos, né? O miliohm, né? O mili é o 10 a menos 3, o quilo-ohm, que é o 10 a terceira, o mega-ohm, que é o 10 a sexta, os mais usados são quilo e mega, tá? Raramente nós vamos ter miliohm. E aí, então, a gente vai, por exemplo, né, se referir, né, a uma resistência, um resistor 1, uma resistência 1 de 30 ohms. Tá? Então, a unidade é ohms, eu coloco a letra grega ômega no final. Por exemplo, um R2 de 10 kΩ, né, esse quilo, né, tá trazendo dentro dele esse 10 a terceira, como nós vimos lá na nossa aula de múltiplos e submúltiplos, né, com informação. Ou então um R3 de 70 mega-ohms, né? Esse M maiúsculo é o mega e o ohm é a unidade de resistência. Então a gente consegue definir, né, de várias formas, né? Aqui a gente coloca 10 kΩ, como nós vimos, né? Não vou falar 10 mil ohms, então 10 kΩ é o mais usado, e nem 70 milhões de ohms. Então 70 mega-ohms a gente usa os múltiplos e os submúltiplos para facilitar a comunicação, então é muito utilizado. Você não vai comprar um resistor de 10 mil ohms, você vai lá e tem que pedir um resistor de 10 kΩ. Então, o vendedor vai falar que não tem, né? Embora 10 mil seja equivalente a 10k ohms, mas a linguagem, né, ela tem que ser utilizando os múltiplos e os submúltiplos, tá? Então, essa é a nossa unidade de medida de resistência, tá aí o nosso ohm. Você conheceu o ohm. Então, pessoal, não dá para a gente falar, né, de resistência sem falar do componente eletrônico, né, que é específico para se opor à passagem da corrente elétrica. Então, nem sempre nós temos uma corrente elétrica que o nosso circuito suporta ou que nós queremos. Então, para isso, a gente utiliza um componente eletrônico, que é o resistor. Então, os resistores, eles são componentes eletrônicos responsáveis por reduzir a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Então, o objetivo do resistor é reduzir a corrente elétrica em um circuito. Tá? Esse é o objetivo dos resistores. E aí, o símbolo, né? Os símbolos dos resistores. Nós temos duas opções de símbolo. Tá? Você pode usar dessa forma, ou você pode usar dessa forma aqui. Tá? São duas opções, assim como a gente viu lá o símbolo da fonte, né? Você também tem a opção do símbolo para resistor. Então isso é a simbologia eletrônica do componente. Tá? O resistor é um componente eletrônico e a sua simbologia ela pode ser tanto dessa forma quanto essa. Então, para você representar um resistor, você usa um desses dois símbolos. E aí, pessoal, assim, para você ter uma ideia, né, de como são os resistores, alguns exemplos aí de resistor, né, ele normalmente é um componente com faixas, né, essas faixas são para a gente identificar o valor deles, né, o estudo, a interpretação dessas faixas e verificação do valor do resistor em função das cores, isso é estudado na matéria de análise de circuitos, tá? Então essas cores elas têm como objetivo informar qual é o valor desse resistor. Então a gente tem aí vários tipos de resistor, né? Alguns até sem faixa, no caso esse aqui, esses maiores, né? São resistores de potência, né? Que suportam aí correntes maiores. Então a gente tem aqui no caso aqui ele é simplesmente um resistor ali sem a faixa, vai estar o valor dele escrito direto, tá? Por que é utilizado faixa nos resistores e não o valor escrito direto, né? Porque assim, esse componente ele vai ser montado provavelmente numa placa, né? E aí você não tem o controle se o valor dele vai ficar para cima ou para baixo, né? Tampando ali, então optou-se em fazer um esquema com cores, tá? Então é uma padronização que existe para você saber o valor do resistor. Então, dessa forma, né, utilizando essas cores, é que você consegue saber então o valor dele. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, circuito 1. Né? Vamos pegar aqui até para a gente ter uma ideia, né, de como ficariam aí os circuitos com fonte, com resistor, né, e como seria a corrente disso.
Nós ainda não vamos medir nada, calcular nada na aula de hoje, tá? Vamos deixar isso para as próximas aulas. Mas olha, aqui é um circuito onde eu tenho uma fonte de 20 volts, ó, já estou começando a usar os símbolos que eu já aprendi. Então aqui o valor dessa fonte é de 20 volts, volts unidade de tensão. Coloquei aqui um resistor de 100 ohms, é o valor dele. Então esse é o circuito 1. Vou colocar aqui um circuito, aqui eu vou ter uma passagem de corrente, né? Então a corrente vai sair do positivo, né, e vai para o negativo, sentido convencional, né, como nós vimos nas aulas que a gente vai adotar. Então a corrente está passando por esse circuito 1. Da mesma forma o circuito 2, vou colocar uma fonte de 20 volts, só que eu vou colocar um resistor de 200 ohms. Tá? Então dessa forma eu também vou ter a corrente saindo do positivo, indo até o negativo, tal, mesma coisa. Mas eu queria fazer uma conclusão, tirar uma conclusão aqui junto com vocês. Né? Analisando, né, o nosso circuito 1, analisando o nosso circuito 2, o que a gente pode dizer do circuito 1 em relação ao circuito 2? Eu posso dizer o seguinte, olha, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Então a minha conclusão é o seguinte, que no circuito 1, esse circuito aqui que tem uma resistência de 100 ohms, nós vamos ter o dobro de corrente do que no circuito 2. Por quê? Porque ele tem a metade da resistência. Tá? Então isso eu posso afirmar. Então quanto menor a resistência, maior a corrente. Então por isso que eu vou dizer que a corrente aqui ela é o dobro. No circuito 1 a corrente é o dobro do que a corrente no 2. Por quê? Porque a resistência ela é a metade. Tá? Então essa é apenas para a gente instigar, né, alguma coisa já relacionando resistência, tensão e corrente, né, que a gente vai ver depois. Existe até uma lei, né, da eletricidade que define, né, corrente, resistência e tensão, mas só pelos conceitos que nós estudamos até agora. A gente percebe que a resistência, então, ela é inversamente proporcional. Eu diminuí a resistência no circuito 1 em relação ao circuito 2 e estou dizendo aqui que a corrente no circuito 1 vai ser o dobro do que a corrente no circuito 2. Então isso é importante, tá? A partir dos conceitos que a gente está estudando, a gente já conseguir definir algumas coisas, porque depois a gente vai chegar a essas mesmas conclusões, né? Só que de maneira matemática. Então, para que a gente não só simplesmente fique fazendo conta, né? Para que a gente entenda realmente o conceito, é legal aí que a gente tenha aí esses parâmetros para a gente definir, tá bom? Então tá aí, olha, só fazendo aqui de novo a conclusão. Então eu sei que quanto maior a resistência, menor a corrente, porque eu estou resistindo mais à passagem de corrente. Então no circuito 1 nós vamos ter o dobro de corrente que no circuito 2, né? Porque a resistência é a metade. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre carga elétrica. Tá? Então a gente olha muitas vezes, né, para algumas cargas e a gente às vezes não percebe. Né? Então, por exemplo, as cargas elétricas elas são responsáveis por transformar energia elétrica em trabalho. Tá? Ou seja, energia elétrica em calor, no caso das resistências. Então, se a gente tem resistência, a gente está partindo do princípio que ela vai transformar a energia elétrica em calor. Tá? É o caso das resistências. Então você pega, por exemplo, um chuveiro. Quando o chuveiro queima, né, você fala assim, preciso trocar a resistência. Não é à toa que chama resistência. Está ali para se opor à passagem da corrente elétrica? Sim. Mas ela tem ali uma função que é chamada de efeito Joule. Nós vimos em aulas anteriores. Né? O efeito Joule é o quê? Transformar a energia elétrica em trabalho. Mas qual trabalho? Calor. Tá? Então, no caso aqui, quando a gente tem essa resistência, né, elementos que possuem resistência, então a gente está sempre pensando em nessa resistência ela ser convertida, ela converter a energia elétrica em calor, que é o que a gente está vendo aqui, ó, no exemplo do que a gente sabe que acontece com o chuveiro, com a lâmpada, né, com o ferro de passar, com o secador de cabelo, né? Então a aplicação da energia elétrica nas nossas residências, né, ela nos torna então consumidor dessa energia. E a gente paga por essa energia que ela é convertida em calor. Então, pessoal, o efeito causado pela resistência elétrica vai ter muita aplicação prática na eletricidade, que é o aquecimento do chuveiro, o ferro de passar, o secador de cabelo, né, a iluminação por meio de lâmpadas incandescentes. Então, isso tudo, né, gera a transformação da energia elétrica em calor.
que é o efeito Joule que nós já estudamos. Agora, se você pegar um chuveiro, ele tem uma resistência, um ferro de passar, ele tem uma resistência, um secador de cabelo, ele tem uma resistência. Os filamentos da lâmpada é uma espécie de resistência, né? No caso da lâmpada incandescente, você consegue até observar ali o filamento dela. É uma resistência que você tem ali. Então, é um olhar sobre a resistência como ponto de vista de uma carga, algo que vai ser transformado em trabalho, né? Esse trabalho, então, no caso, quando você tem uma resistência, o trabalho que ele vai ser transformado é justamente em calor. Tá? Então, esse é o que nós temos chamado, né, de efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em calor. E aí é justamente esse tipo de transformação, a elétrica em térmica. Né? A gente viu o princípio de Lavoisier, né, que na natureza, né, você não cria, né, e nem perde, né, você transforma energias. Né? Esse é um dos princípios aí que regem a natureza, né? E aí a eletricidade também está dentro desse princípio, que é o princípio de Lavoisier. Bom, então, pessoal, como que eu faço para medir resistência? Tá? Muito simples, esse é um tópico da matéria de análise de circuitos, onde você vai medir resistência. Então, você tem lá, para medir resistência, você vai usar o ohmímetro, né, que é uma das escalas do multímetro. E aí você deve sempre medir a resistência com o ohmímetro em paralelo com o resistor. E detalhe, esse resistor tem que estar fora do circuito. Tá? Pode ser resistor, uma resistência de chuveiro, o que você preferir. Tem que estar fora do circuito. Tá? Então você vai ver quantos ohms você tem ali utilizando esse ohmímetro. Tá? Então o importante, porque senão você vai medir, se você mede com o resistor no circuito, então você vai estar medindo, na verdade, um paralelo ou um equivalente, né, com aquele circuito. Então é importante que você meça ele separado do circuito, tira o componente do circuito para medir a resistência, para que você tenha a certeza de que você está medindo justamente aquela resistência e não uma resistência equivalente, como nós vamos ver nas aulas mais adiante. Tá? Legal? Então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!